seu Café Conectado da TV Diário do Sertão, dessa terça-feira, 17 de novembro de 2015, tem uma conversa toda especial direcionada a você, mulher, que tem disfunções sexuais. Sei que tem muitas perguntas aí na sua mente e nós vamos conversar com o médico ginecologista Oscar Sobral e com o fisioterapeuta Eber Rolim Meireles, já aqui ao meu lado e na clínica onde trabalha o Dr. Eber, fisioterapeuta, e que vai nos explicar melhor como funciona a musculatura da mulher na hora do ato sexual, especificamente, Eber. Muito bem, bom dia a todos. É um prazer participar mais uma vez junto da TV Diário, Café Conectado. E é assim, a fisiologia normal do aparelho genital feminino, ele é interligado a toda uma estrutura que depende da vascularização, depende da musculatura, depende dos hormônios, depende também de uma integridade funcional neurológica, ou seja, há um conjunto de fatores que precisam estar funcionando bem para que a mulher tenha uma vida sexual favorável e positiva para ela. Você é procurado neste sentido? Muitas mulheres me procuram para melhorar esse desempenho? Com certeza. Nós, como trabalhamos nessa área da fisioterapia uroginecológica, nós tratamos das disfunções do aparelho genital feminino, que envolve distopias, que são aqueles casos em que órgãos internos descem, ficam aparentes no lado exterior, como o caso da bexiga baixa, como é conhecido popularmente pela maioria das mulheres, mas também no lado sexual, no desempenho sexual. Nós também somos procurados e há tratamento fisioterapêutico satisfatório nesse sentido. Como você costuma trabalhar os instrumentos utilizados para fortalecer essa musculatura? E tem sim como fortalecer, manter esta contração e melhorar assim o desempenho sexual? Sim, é digno de nota que 35% das mulheres sofrem de anorgasmia. O que é isso? Não conseguem atingir o ponto máximo do prazer sexual, que é o orgasmo. Então, 35% das mulheres sofrem disso e muitas vezes são até reprimidas culturalmente de procurar ajuda. Mas há ajuda e é bem satisfatório o tratamento. Nós utilizamos no tratamento recursos da cinesioterapia, que são exercícios orientados de contração e relaxamento numa cadência correta, numa frequência correta, em que se trabalha tanto as fibras musculares tipo 1 quanto as do tipo 2. As do tipo 1 são as fibras lentas, de contração lenta, mas que tem uma manutenção da força por mais tempo. Enquanto que as fibras musculares tipo 2 são mais rápidas, uma contração mais rápida e de duração mais curta. Então, existem exercícios que nós ensinamos às pacientes a realizar, tanto na consulta, quanto para ficar realizando em casa, essas contrações cadenciadas, que ela realiza geralmente, nós orientamos que façam 2 contrações rápidas, seguidas de 2 lentas, mantidas, em séries de 8 a 10 repetições, mais ou menos parecido como se estivesse numa academia tradicional. Porque as pessoas esquecem dessa musculatura da MAP, que a gente chama musculatura do assoalho pélvico. As pessoas vão simplesmente para a academia, exercitam membro superior, exercitam membros inferiores e pulam a região da bacia, que também tem músculo esquelético, que é aquela musculatura que nós contraímos voluntariamente. Então, além dessa musculatura trabalhada com a cinesioterapia, nós dispomos também da eletroterapia perineal, que é um equipamento computadorizado, que emite impulsos elétricos que causam a contração e o fortalecimento dessa musculatura. Eu tenho até aqui para te mostrar, por exemplo, essa sonda. Aqui é uma sonda usada vaginal. E esses anéis de aço cirúrgico
são esterilizados e tudo mais, de uso único por paciente. Não há utilização de uma pessoa para outra, cada pessoa tem a sua e é só aquela pessoa que usa. Então, essas sondas elas são utilizadas para emitir impulsos elétricos e assim ensinar a pessoa a contrair voluntariamente a musculatura. Isso vai causar tanto uma melhora física na questão do controle urinário. Aquela mulher que inclusive tem incontinência urinária vai melhorar se fizer esse tratamento. Assim como o desempenho sexual. Tanto a mulher vai conseguir entender o seu corpo melhor, como o parceiro dela com certeza vai agradecer. Neste momento, o que mais importa é a contração ou o relaxamento? Os dois. Há o momento do relaxamento, porque assim, fisiologicamente, a mulher tem que ser preparada para o ato sexual. Ela é mais lenta do que o homem. O homem, para ficar pronto para o ato sexual, é mais rápido. A mulher, a gente gosta de comparar como se fosse um forno para fazer um bolo. Antes de acender o forno, primeiro tem que acender o fósforo, é o desejo. A mulher tem que ser ativada no desejo. Depois, um período de excitação, o que normalmente a gente chama de valorizar as preliminares. Então, a mulher vai preparando o seu corpo e os seus hormônios vão sendo liberados naturalmente para que haja um sexo agradável para ela. Então, no momento do coito, que é a penetração inicial, é necessário que a mulher tenha um bom relaxamento para aceitar aquele momento. E depois, quando já estiver bem estimulada, ela conseguir com contrações voluntárias, ela tanto vai agradar mais ao próprio esposo, como ela vai ter sensações mais agradáveis e atingir naturalmente o orgasmo. Tá certo? Nessas contrações se fala em agradar. Há alguns mitos que dizem que mulheres conseguem prender. Existe isso? Fazer força muscular suficiente? Não é mito. Realmente é possível isso acontecer. Com muito treinamento a mulher consegue fazer isso, realmente. Mas é digno de nota, gostaria de falar para as ouvintes que estão nos assistindo, que assim, para que a mulher chegue a esse ponto, que tenha um domínio sobre o seu próprio corpo, a mulher precisa se conhecer bem. E há um déficit na nossa cultura, principalmente. A mulher é recriminada, ela é desestimulada a conhecer o seu corpo, por exemplo, no ato da masturbação, que no homem não há problema com isso, mas as mulheres são recriminadas quanto a isso. Então, elas não se conhecem e aí, como não se conhecem bem, qual o toque, qual a quantidade de repetições, a força necessária para estimulá-la, os locais que variam de pessoa para pessoa, os pontos excitatórios. Então, se ela não se conhece bem, como é que ela vai poder orientar o seu próprio parceiro para que seja prazeroso? Então, o nosso primeiro incentivo às mulheres é que se conheçam bem. E assim, só o toque pessoal é que elas vão descobrir passo a passo. E a fisioterapia pode ajudar? Nos casos patológicos, como a gente já mencionou, que 35% das mulheres, mesmo com todos os estímulos, não conseguem chegar. Não conseguem um ato satisfatório. Então, nesses casos considerados patológicos, há a fisioterapia uroginecológica e nós estamos prontos a ajudar essas pessoas. Heber, quer dizer que esse instrumento é colocado dentro da vagina da mulher e ela tem que segurar, ela vai ter que manter dentro com a força. Isso certo? mesmo. Não é um exercício. E a gente percebe, de acordo com a cor, que o peso vai aumentando. A dificuldade de manter preso dentro vai aumentando. Então, esse aqui já tem um peso bem razoável. Cerca de 80 gramas esse aqui. 80 gramas. Esse é um pouquinho mais leve, começa desse. Exatamente. Eles são conhecidos, são chamados de cones vaginais, que a mulher usa em casa
ela começa com o mais leve, vai evoluindo a cada aproximadamente 20 gramas de um para o outro. Então você introduz e vai lá lavar roupa. E vai lavar roupa, vai lavar louça e está sempre com a mentalidade de contrair a musculatura vaginal para não permitir que o cone caia. Essa parte de silicone, ela fica para o lado externo para quando ela quiser retirar depois, né? Mas aí também é um trabalho da força da musculatura constante que ela é estimulada a fazer em casa, inclusive acrescentando exercícios respiratórios junto à contração perineal. Então, geralmente a gente solicita que ela, a cada expiração, no momento que ela está colocando o ar para fora, ela está contraindo nesse momento. Na inspiração, ela relaxa e há uma alternância e há um bom controle neurológico e nervoso no comando da musculatura. E aí, telenauta? Tá gostando da nossa conversa sobre disfunções sexuais femininas? Já tem mais com os nossos profissionais, logo após um breve intervalo. Guarda já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta ao seu Café Conectado, hoje falando sobre disfunções sexuais femininas. Mas antes de voltar às conversas com os nossos profissionais, quero mostrar a vocês um dos precursores, o advogado Dr. Toinho, que trouxe para a nossa cidade de Cajazeiras a sede da Academia de Letras da Paraíba. Confira comigo rapidinho a conversa com o Dr. Toinho sobre a Academia de Letras, aqui com sede em Cajazeiras. A TV Diário do Sertão vai conversar hoje com Antônio Pereira dos Anjos, mais conhecido por Dr. Toinho, o advogado das causas previdenciárias aqui em Cajazeiras e que também é precursor da vinda da sede da Academia Maçônica de Ciências, Artes e Letras aqui na Paraíba. Ele que é natural do sítio Várzea Alegre, no município de Santa Cruz, Paraíba. Formado em Geografia e Direito, vamos agora conhecer um pouco do Dr. Toinho. Em minhas mãos, uma das obras do advogado e escritor Antônio Pereira dos Anjos, Dr. Toinho. Em 2013 foi lançado a Aposentadoria do Segurado Especial, esse que está em minhas mãos. E em 2014, Corações Tatuados. Qual a diferença entre os dois livros, Dr. Toinho, e quanto será o terceiro? A diferença é que a Aposentadoria do Segurado Especial, ele se refere ao direito dos agricultores e pescadores. E Corações Tatuados é umas poesias românticas que eu lancei em homenagem à minha falecida esposa. Essa homenagem era para ter feito em vida, mas não deu tempo, não teve tempo suficiente e foi feito no ano passado, em 2014, o lançamento do livro Corações Tatuados. Essa é a diferença entre os dois livros. E a próxima edição, a segunda edição de Aposentadoria do Segurado Especial, com certeza agora em 2016 nós iremos fazer mais ou menos lá para o mês de agosto, se Deus quiser.
Doutor Toinho, agora membro da Academia de Letras aqui na Paraíba, com sede em Cajazeiras. Qual a importância para a cidade? Bom, para Cajazeira, terra da cultura, né, terra que ensinou a Paraíba a ler, tem o objetivo de estimular, o objetivo de ajudar, assessorar as lojas maçônicas, que também tem o objetivo de reunir as famílias. A academia, nas reuniões, nós vamos fazer questão de que as famílias se dirijam até o local da próxima... A próxima reunião já está marca para João Pessoa, entre a data, entre 20 de janeiro e 30 de janeiro do próximo ano. Vai ser em João Pessoa essa reunião, e nós também estamos planejando para o próximo ano um encontro das academias de letras do Brasil, se Deus quiser, que será em João Pessoa ou Cajazeira, tá? Para a gente decidir o local desse encontro, onde se vai ser Cajazeira, se vai ser João Pessoa. Eu, de minha parte, da parte aqui de Cajazeira, vou lutar muito para que esse encontro venha a ser realizado em Cajazeira, porque nossa terra aqui a gente se sente bem à vontade, nós nos sentimos em casa. A gente vai lutar, assim como a gente trouxe a sede da academia para Cajazeira, iremos lutar com todas as forças para que esse encontro das academias de letras do Brasil seja acontecido em Cajazeira, se Deus quiser. Sábado, dia 14, fundou-se a academia. Com quantos membros inicialmente? Bom, nós contamos com 12 membros presentes no sábado, dia 14, né? Mas a academia, ela se compõe de 33 membros, certo? Mas só poderam comparecer no sábado 12. Realmente, pode-se pensar que é um número pequeno, mas a gente poderia fundar até com 7 membros a academia, porque é o número mínimo para que aconteçam as reuniões. Então, cada reunião da academia que for acontecer, vai ter que ter no mínimo 7 sócios, 7 membros. Então, nós ficamos muito felizes que aconteceu esse evento em Cajazeira, de suma importância para as letras, né, para a cultura de Cajazeira. Cajazeira que leva esse nome de terra que ensinou a Paraíba a ler. Então, tivemos uma certa dificuldade, né, para trazer a sede da academia para Cajazeira, mas hoje isso é realidade. Estamos sumamente satisfeitos, extremamente felizes e com a certeza de estar colaborando, de estar fazendo cultura aqui na cidade de Cajazeiras e no Brasil. Doutor Toinho, quem pode participar? Inicialmente, estamos abrindo vagas para quem é maçom, né? Para os maçons que escrevam, que divulgam seus trabalhos, né, em sites, em jornais e revistas. Posteriormente, numa segunda etapa, é que nós vamos abrir a inscrição para membros da comunidade, que sejam escritores, que escrevam, de certa forma escrevam, que produzam cultura para poder fazer parte da nossa agremiação. Mas isso é uma segunda etapa que vai acontecer mais no futuro. Quando realmente nós tivermos com toda a estrutura pronta, né, aí nós vamos abrir as inscrições para pessoas de toda a comunidade participarem, principalmente pessoas que escrevam, né, poetas, violeiros, romancistas, nas mais diversas formas de fazer cultura. A Academia de Letras da Paraíba, com sede em Cajazeiras, sela o título de terra que ensinou a Paraíba a ler. Exatamente, né? Nós que temos... carregamos, né, esse título de cidade que ensinou a Paraíba a ler com muito orgulho, né, e isso serve também para encorajar a gente, para trazer toda uma energia positiva na luta em prol de nossa terra, em prol de nossa cidade de Cajazeiras. Estamos aí prontos, né, de pé e à ordem para enfrentar qualquer luta que seja favorável à nossa terra. Viu aí que bacana? A Paraíba agora tem Academia de Letras e o melhor ainda é que a sede é aqui em Cajazeiras. Parabenizar ao advogado e escritor também, o doutor Toinho, que nos trouxe o prazer de ter a sede da Academia de Letras da Paraíba aqui na cidade de Cajazeiras. Mas vamos voltar à conversa com os profissionais de saúde. O doutor Oscar Sobral vai falar conosco e vamos continuar a conversa com o profissional de fisioterapia Eber Meireles, que vai continuar falando sobre as disfunções sexuais femininas. E o doutor Oscar também vai mandar o seu recado. Preste atenção. Eber, muito rico suas informações,
bom mesmo conhecer sobre a fisioterapia, como funciona nessa área, mas temos também a parte médica. A clínica médica, o ginecologista, Dr. Oscar Sobral, conversou conosco também sobre esse assunto de disfunções sexuais femininas. Vamos acompanhar conosco? Ok. Aqui na clínica Dr. Sabino Rolim Guimarães, encontramos o ginecologista Dr. Oscar Sobral. Hoje vamos falar de um assunto que interessa muitas mulheres. A pedido delas, Dr. Oscar Sobral, estou aqui. E para começar, perguntamos se ainda é tabu nos dias atuais falar-se sobre impotência sexual feminina. Olha, não é que seja tabu. Nossos telespectadores do Diário do Sertão, é um prazer retornar. Não é tabu, tem diminuído mais. Graças a Deus que com a crescente evolução tecnológica, na época do mundo virtual, da informática, do WhatsApp e Facebook, as mulheres estão começando a se soltar mais um pouco desses preconceitos e estão começando a procurar ajuda com relação à impotência sexual feminina. Elas estão se abrindo mais, estão conversando mais e estão procurando cada dia mais os médicos. Com relação às causas das disfunções sexuais femininas, podemos ter ordens biológicas, psicológicas, orgânicas, hormonais, ou até mesmo de ordem estrutura do corpo da mulher. Existe todos esses contextos, Toscar? Sim, porque se nós tivermos que analisar e para dar um diagnóstico de que existe uma disfunção sexual feminina, ou impotência sexual feminina, é preciso que nós façamos uma série de investigações, o que nós médicos chamamos uma anamnese, ou seja, juntar perguntas, respostas e provocar um diagnóstico. Nós sabemos hoje em dia que nós não podemos simplesmente, só pelo conhecimento do médico da causa, ele não já pode entrar prescrevendo, ele não já pode entrar dando uma solução. É preciso que ele também entendam o que levou a mulher a apresentar tal sintoma, a apresentar tal patologia. Então, hoje em dia, está sendo tratado realmente como uma patologia. A disfunção sexual feminina, ela existe e ela tem que ser tratada em todas as suas causas, tanto hormonal, como física da mulher, orgânica. Para vocês terem uma ideia, é preciso que também seja avaliado até o desempenho do parceiro. Porque muitas das vezes a disfunção sexual feminina também pode estar ligada ao parceiro. Então, isso aí tudo tem que ser investigado e tudo tem que ser buscado. Por falar-se em parceiros, o carinho, né, as preliminares, o que isso tem de importância, o tamanho da importância, já que aí está aguçado os sentidos, 5 sentidos, né? O toque, a pele, o olhar, o cheiro, a escuta, o gosto também, doutor Oscar? Exatamente, isso tem que ser avaliado em todos os sentidos. Até porque nós fomos criados numa sociedade extremamente machista e que a mulher era somente para satisfazer o homem. Hoje em dia, com a evolução, nós temos visto que isso mudou completamente. Os homens têm que entender que a mulher, ela não está ali para seu bel prazer. Nós temos que entender também que ali tem uma parceira, ali tem uma amada, ali tem uma mulher, ali tem um fruto do desejo dele. Então é preciso que ele aprenda a respeitar os limites dela, o que ela deseja. Ou seja, tem que ter conversa, tem que ter preliminares, tem que ter paciência, tem que ter escuta, tem que ter até estímulo, porque o que custa se perguntar a uma mulher, a uma namorada, a uma noiva, a uma amante, qual o perfume que ela gosta mais, que roupa ela gostaria de ver vestido, que depilação o homem deveria usar, e o homem não ser tão apressado, porque muitas das vezes, no dia a dia que nós temos ouvido, é de que muitos dos homens, eles são muito apressados, eles não são de preliminares. E elas são românticas, as mulheres são românticas por natureza. E o que acontece? De imediato, o homem está vendo aquela mulher ali, ele já está erecto, o que ele quer é logo ter relação e acabou-se.
e também termina a relação, sai logo e sai como se aquilo ali fosse um momento tipo animalesco e cai fora. Então é preciso que isso seja repensado e a gente tem que conversar, tem que orientar. Quem se propor a tratar disfunção sexual feminina, no caso os ginecologistas, nós temos também que fazer não somente a consulta à paciente, mas também ao parceiro. É preciso que nós investiguemos o parceiro. E também não pode simplesmente ser criado a ideia de que somente o ginecologista vai tratar e vai resolver uma disfunção sexual feminina. É preciso que seja criado uma equipe multidisciplinar. Nós vamos precisar de um psicólogo também, para que ele possa também trabalhar essa paciente. Porque muitas das vezes o problema está ligado a algum trauma, a algum problema que aconteceu no passado, algum parceiro extravagante que essa paciente possa ter. E então o que a gente tem que fazer? Trabalhar também, não só o corpo, mas precisamos também tratar a parte psicológica dessa paciente. Álcool ajuda ou atrapalha? Em pouca quantidade ajuda. Até porque um pouquinho, uma taça de vinho, 2 taças de vinho, 2 lapadinhas de cana, uma dose de uísque, ajuda a fazer o quê? Ajuda a criar o papo, ajuda a criar o clima. Então, o álcool agora, quando o álcool passa ao excesso, aí atrapalha. Atrapalha muito, porque inibe, ou então solta demais. Então, o ideal é que seja criado um clima, que o álcool sirva, no caso, se for o caso, que seja apenas de meio de criar aquele clima do bate-papo, como você falou do começo. Então, o álcool serviria para quê? Para sentar, claro, numa mesa, tomar uma dose de uísque, tomar uma lapadinha de cana, tomar uma taça de vinho, uma cerveja gelada, e um tiragostozinho, um bom papo, uma conversa. Pode existir no meio disso tudo a carícia, a prova desse amor, a vontade, o desejo entre os parceiros. Então, claro que vai ajudar nessa disfunção sexual. Posições favoráveis. Ah, sim. É como eu disse a você, nós temos que trabalhar quando existe compreensão, quando existe realmente amor. Tem dia que uma mulher, ela quer ter relação em uma dada posição. No outro dia, ela pode não querer desistir daquele mesmo jeito, mas já querer em outra. E não adianta o homem pensar que só é ele o responsável para escolher posições. Não, ele tem que conversar. Tem mulheres que podem querer ter uma posição mais diferente, ter relação em outro local da casa, a não ser a cama. Pode querer ter relação no chão, pode ter em cima de um sofá, ou dentro de um guarda-roupa, dentro de um carro. Muitas das vezes, o pessoal ri muito quando eu digo isso. Olha, gente, a condição de ser casado não está escrito na entrada dos motéis, não. Proibido entrar casado, não. Não. Que custa um dia, até para satisfazer um desejo sexual de uma parceira, de uma esposa, o que se custa se dormir num motel? Nada. Então, posição deve ser conversado. Porque tem posições que realmente às vezes machucam, tem posições que machucam a mulher, que ela sente dores, às vezes ela está com alguma inflamaçãozinha pélvica e uma relação, por exemplo, de 4 por trás, pode tocar na pelve com mais profundidade e provocar dores. Então, o que seria prazer passa a ser dor. Então, isso tudo tem que ser respeitado. E também tem um fato curioso que nós precisamos trabalhar. A gente só quando fala em sexo tem uma mania de achar que sexo é coisa de adulto jovem e de adolescente, quando na realidade a gente sabe que hoje nós temos casais com 70 anos, 75 que tem relação numa boa. Então isso tudo tem que ser estudado. Ponto G. Existe e onde os homens podem encontrar nas mulheres? Essa questão do ponto G é bem engraçada. Quem tem que descobrir é o amor. O amor é quem vai descobrir o ponto G. Porque anatomicamente ele está na vagina, mas isso aí está condicionado a muitas outras coisas. Como, por exemplo, o estado psicológico da paciente, a posição que foi escolhida para fazer o ato sexual, as carícias preliminares que existiram antes de haver o sexo.
porque também tem o costume de achar que sexo é somente penetração, quando na realidade sexo inclui todas essas preliminares, os toques, as carícias. Então o ponto G ele existe realmente. Existe aquele cantinho onde a mulher é mais sensível e ela gosta mais de ser tocada e compete ao homem descobrir isso. E até porque eu costumo usar como prerrogativa nas minhas consultas o que o meu vagabundo me dizia, meu velho pai, e dizia que dentro das 4 paredes de um quarto, tudo vale, desde que seja por consentimento. Havendo consentimento, dentro das 4 paredes de um quarto, tudo é válido. Então não precisa ter ideia de saber achar, encontrar esse ponto G, que certamente vai melhorar a vida do casal, vai melhorar a vida da mulher. Então, é uma junção disso tudo, na verdade. Nós precisamos orientar os casais para que se explore mais o corpo e tirar aquela concepção pré-estabelecida do passado de que a mulher ficar despida na frente do marido era pecado. Olha que loucura. Que o homem ficar despido na frente da mulher era um pecado, que a mulher não podia ficar nua de frente ao espelho, que isso era a tentação de Satanás. Ora, meu Deus, está lá o corpo, a coisa mais bonita que Deus deu ao homem foi o corpo. É tanto que colocou uma alma dentro e um espírito. Então, se existe esse corpo, se Deus entendeu que ele podia simplesmente ter soltado só o espírito na terra, mas não. Ele entendeu que tinha que colocar um corpo, então o corpo tinha uma finalidade. E esse corpo, se ele existe, se eu tenho o meu corpo, se a mulher tem o corpo dela, ela tem o direito de usar ele. Agora, o que eu aconselho é que preserve, cuide, não machuque, não maltrate. Cuide do corpo, porque cuidando do corpo você vai ter saúde, você vai ter mais prazer, e vai ter uma vida mais saudável. Porque acreditem, quem tem uma vida sexual resolvida, tem uma vida mais saudável. As pessoas que têm uma vida sexual bem resolvida são pessoas carinhosas, são pessoas bem dadas na comunidade, são pessoas simpáticas. Quando você muitas vezes entra num canto que chega alguém com grosseria, com brutalidade, com baixaria, aí diz, quando é homem fez, esse aí está muito tempo sem chegar perto de uma mulher. E quando é uma mulher faz, essa daí está pesando um homem. Tem as piadazinhas do cotidiano. E é uma pura verdade. Quem tem uma vida sexual resolvida é melhor, tem um desempenho melhor no trabalho e tem um desempenho melhor dentro de casa. Para concluir nossa conversa com o ginecologista Oscar Sobral, dúvida de muitas mulheres, doutor Oscar. O tamanho do órgão masculino influencia ou não no desempenho? Olha, isso, no meu entender, eu acredito o seguinte. Primeiro, eu acredito que tem que existir um meio termo nessa história toda. Não adianta se ter um homem ter um pênis avantajado se ele não sabe fazer sexo. Não vai adiantar nada. Se ele não sabe fazer uma carícia, se ele não sabe tocar a mulher, se ele não sabe tratar ela com respeito. Porque aquela mulher que está ali, ela não é uma massa de carne inerte. Ela tem alma, ela ama, ela tem paixão, ela tem desejo. Então, o que adianta se ter um pênis bem grande e se você não sabe como usar ele? É como, de repente, eu pegar e entregar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. Ele não vai para canto nenhum nessa Ferrari. Era preferível que eu entregasse um Fusquinha a ele e ele tocaria melhor esse Fusquinha de estrada fora. Então, se me perguntarem se um pênis grande, ter um pênis grande é bom, sim, ótimo. É o sonho de todo homem. Mas que, junto com esse pênis grande, ele tenha também uma consciência de que a relação sexual é uma coisa que mexe com o estado psicológico e ele saiba como conduzir isso. Também não vou dar a tristeza de dizer aos nossos telespectadores, agora no momento, de que um pênis pequeno não, de maneira alguma. Muitas das vezes, um cara com um pênis bem pequenininho satisfaz muito mais uma mulher do que um cara que não sabe usar o órgão sexual masculino. Muitas das vezes, um pênis pequeno, mas ele é um cara que sabe tocar uma mulher, sabe descobrir o ponto G, é um cara que sabe ouvir, é um cara que excita a mulher, é um cara que
descobre, que isso é muito bom quando se consegue descobrir aquelas coisas que estimulam sexualmente a mulher, as fantasias de uma mulher. Já pensou o cara que tem uma parceira que você sabe todas as suas fantasias? Para você usar essas fantasias para complementar seu dia a dia? Então, vai que o cara que tem um pênis pequeno sabe fazer essa festa todinha. Então, certamente a mulher vai preferir 10.000 vezes aquele cara do pênis pequeno, mas que sabe fazer o jogo de complemento, de coração grande, de que aquele cara que tem um pênis grande que trata a mulher como um animal, como uma massa inerte de carne. Depois de ouvirmos o médico Oscar Sobral, Heber, a TV Diário do Sertão já adianta agradecendo suas informações como fisioterapeuta na área de disfunções sexuais feminina. Mas, para concluir, uma última pergunta. Lubrificantes e mais aquelas bolinhas que costumam as amigas recomendar umas para as outras, que geralmente se encontram em sex shops, certo? Isso é bom, é ruim? O que o fisioterapeuta tem a dizer sobre? É ruim se for usado intermitentemente, frequentemente, porque está inibindo a produção da sua lubrificação natural, certo? Mas nós sabemos que a mulher, durante o seu ciclo menstrual, ela passa por uma fase que a gente chama de fase molhada, em que está bem lubrificada, em que geralmente próximo à ovulação, por volta da metade do ciclo, 14º, 15º dia do ciclo menstrual da mulher, mas também a mulher passa por um período mais seco, em que há pouca produção hormonal, principalmente do estrogênio. Então, nós aconselhamos as mulheres a realmente utilizarem nessa fase mais seca, ela realmente tem a liberdade e é bom que se use o gel lubrificante vaginal. Inclusive, a gente já adianta que a mulher também pós-menopausa, em que ela tem uma queda e vai zerar progressivamente a produção dos estrogênios, então que ela também utilize o gel lubrificante, que isso só tem a ajudar. O Café Conectado agradece por sua audiência hoje conosco e te convida para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui novamente, pela TV Diário do Sertão, a TV online, a primeira da Paraíba.